Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Olá, sejam muito bem-vindos ao Agro Otimista. Eu sou Carlos Matos e hoje estou entrevistando o Alisson Ribeiro, que é gerente do ambiente de Pronaf e crédito fundiário, com notícias boas para o crédito. Nós, para investimento, para podermos fazer e desenvolver o agro no Nordeste e no Ceará, é muito importante o crédito, o papel que o Banco do Nordeste desenvolve. Muito obrigado, Alisson, por estar aqui conosco. Você tem uma novidade aí que é interessante para o campo, porque diante dos desafios surgem, às vezes, dificuldade em estar adimplente e o Desenrola veio para dar uma solução para isso. Como é que funciona esse programa? Olá, Carlos. Olá a todos os telespectadores. É uma alegria estar participando do seu programa. Agradeço o convite. Trazendo essa grande novidade que é o Desenrola Rural. Notícia que saiu do forno agora, um mês que nós estamos com o decreto 12.381, que edita o Desenrola Rural. O Desenrola vem com o objetivo de regularizar a dívida dos agricultores para que eles voltem a poder acessar o crédito e aí produzir mais alimentos saudáveis para toda a população brasileira. Nós sabemos das dificuldades que nossa região passa, as intempéries climáticas, e por vezes o nosso agricultor ele fica inadimplente e o Desenrola vem para desenrolar essa dívida dele e ele poder acessar novos créditos. Ótimo. Então, na prática significa o quê? Alguém que pegou um empréstimo de R$200 mil, com prazo de 8 anos para pagar, pagou os 2 primeiros anos, depois não conseguiu pagar 2 anos e agora o que ele tem que fazer? Vamos lá, Matos. O Desenrola Rural abrange 4 grandes grupos de dívidas. As dívidas inscritas na dívida ativa da União, a qual os agricultores devem procurar a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, as dívidas do FNE, que eles devem procurar o Banco do Nordeste, as dívidas com recursos da própria instituição, a qual eles devem procurar as cooperativas ou as outras instituições, e as dívidas do crédito instalação, que eles devem procurar o INCRA. Especificamente para o FNE, que é as dívidas do Banco do Nordeste, abrange as operações contratadas, os contratos que foram feitos entre 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2022. Esses créditos eles devem estar inadimplentes, em situação de prejuízo, ou seja, aqueles com maior tempo em atraso, na posição do decreto, que é de 12 de fevereiro de 2025. Essa parcela em prejuízo ela vai poder ser liquidada ou renegociada com condições super vantajosas. Ela não tem também teto de valor. Todos os clientes do Pronaf são abrangidos nessa operação. A vigência do Desenrola vai até quando? 31 de dezembro de 2025, mas aí nós pedimos aos nossos agricultores, procurem o banco quanto antes. Não deixe para a última hora, porque pode ser necessário algum documento e ele não conseguir esse documento a tempo de regularizar a sua dívida. Certo. Então, uma vez feita toda essa operação, se ele tiver um limite de crédito maior, ele pode tomar novo crédito? Pode. Fica sem restrição? Sem restrição. O Desenrola Rural possibilita bônus de até 80% para liquidação da dívida ou de até 65% para renegociação da dívida. Tudo de acordo com o saldo devedor que vai estar sendo regularizado naquele momento. O cliente não fica com nenhuma restrição impeditiva, nem na liquidação, nem na renegociação, e poderá apresentar novos projetos para tomar crédito mais sustentável para a agroecologia, para investimentos agrícolas ou pecuários, ou até não agropecuários no meio rural, e aí produzir mais alimentos para a nossa população. E operações feitas no passado, que não são de 2012, desse Desenrola para cá, como é o rebate? Como é que é a negociação em cima disso? Por exemplo, alguém que fez a operação em 2010. Você falou que é de 2012 até 2022. Então, para quem fez uma operação em 2010, o que é que acontece com ele? Está devendo a mesma coisa. Um deve R$100 mil em 2012 e outro deve R$100 mil em 2010. Pronto, Matos. Nós, no governo federal, no ano passado, ele editou também a Lei 14.995, que ele reedita a Lei 13.340 de 2016. E essa lei possibilita rebates na liquidação de dívidas de até 95%. Essa lei está aguardando a regulamentação, ela já está vigente, então esse ano nós vamos poder operar
também com a Lei 13.340, que abrange aí essas operações que foram contratadas até 31 de dezembro de 2011. Então, nós vamos ter essa lei para quem contratou até 2011, nós temos de 2012 a 2022 o Desenrola Rural e nós temos 23 e 24, quem porventura esteja já com alguma dificuldade, a nossa renegociação usual, nossa regularização usual. E operações maiores que foram feitas com garantia real, tem o mesmo desconto? O desconto varia de acordo com o saldo da dívida. A dívidas até R$10.000, eles têm desconto de 80%. São 4 faixas, até 10, de 10 a 30, 30 a 50 e acima de 50. As dívidas acima de 50 mil, eles têm rebate de 40%, mais um bônus fixo de R$6.000. Certo. Lembrando, Matos, que essas dívidas são recalculadas sem a incidência de encargos de inadimplemento, ou seja, a dívida vai ser totalmente recalculada como se em dia estivesse, retirando mora de multa e multa e mora de atraso. Ótimo. Então, veja, é uma grande oportunidade de regularizar a situação com o banco e poder tomar novos créditos, poder resolver a situação. Agora, era importante nós percebermos um pouco qual é o tipo de perfil. Quem não conseguiu pagar é mais em função do negócio que escolheu, é mais em função de uma questão de administração, foi uma questão climática. Quais são os fatores que levaram a essa inadimplência? Carlos, todos esses fatores que você elencou, temos clientes enquadráveis, mas nós percebemos que a maior parte foi por intempéries climáticas, né? Abrange operações contratadas entre 2012 e 2013. Foi uma época que o Nordeste passou por uma grande estiagem. Em 2022, nós também tivemos uma grande estiagem na região norte, norte de Minas Gerais, parte da Bahia, parte de Sergipe. Então, aí a gente percebe também que esses fatores climáticos foram o que mais prejudicou nossos agricultores e que o tornavam inadimplentes. Muito obrigado, Alisson. Veja, olha, são 420 milhões que só o Ceará tem que pode ser passível de entrar para o Desenrola. Vamos para o próximo, vamos encerrando esse bloco. Até já, onde continuaremos essa conversa aqui muito boa com o Banco do Nordeste através do Alisson. Estamos de volta com o Agrootimista entrevistando Alisson Ribeiro, gerente do ambiente de Pronaf, crédito fundiário do Banco do Nordeste, que nos deu aqui notícias sobre o Desenrola para tornar todo o setor agrícola, agropecuário, adimplente junto ao banco. Alisson, então, dentro dessas operações, o volume de operações, como estão aí os números com relação ao Desenrola? Carlos, hoje nós temos 478 mil contratos enquadráveis no Desenrola Rural. São mais de 360 mil agricultores que podem voltar a ter crédito na praça, seja no Banco do Nordeste, seja em outros locais, retirando as suas restrições com as dívidas que estão no Banco do Nordeste. São 2,61 bilhões de reais envolvidos com essas operações. Ótimo. Bom, então veja que é um volume significativo e isso você pode procurar a agência do Banco do Nordeste para resolver cada pessoa para resolver. É rápido, porque reclamam muitas vezes da burocracia, viu, Alisson? É demorado, é bom, mas não presta, porque demora muito. Como é que consegue resolver isso de uma forma mais rápida? Quanto tempo o produtor vai precisar para resolver essa situação? Carlos, o agricultor, ele não precisa se dirigir à agência no primeiro momento para saber se ele tem operação enquadrável. Ele pode consultar o site bnb.gov.br/desenrola rural. Lá ele vai colocar o CPF e a sua data de nascimento e vai ter a informação se ele possui operação enquadrável no Desenrola ou não. Possuindo, ele pode ligar no 0800 728 3030, que é o telefone do Banco do Nordeste, para maiores informações, procurar a sua agência bancária ou ainda, se ele for do AgroAmigo, pode entrar em contato com seu agente de crédito para poder solicitar a regularização da sua dívida, o boleto atualizado ou a solicitação de renegociação. Ótimo. Então, agora vamos falar um pouco sobre as potencialidades, as possibilidades.
Dá um pouco um perfil, como é que o Pronaf empresta hoje? Qual é o volume de crédito concedido e quais são as operações vão para que atividades econômicas? Nesse Plano Safra, nós estamos com o maior valor disponibilizado da história para o Pronaf aqui na nossa região, Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. São 10,4 bilhões de reais envolvidos. Esses créditos, nós podemos financiar todas as atividades agropecuárias ou não agropecuárias no meio rural. Então, podemos atividades outras que não agrícolas, nós podemos financiar através do Pronaf. E a todos os públicos, jovens, mulheres, quilombolas, indígenas, povos e comunidades tradicionais, os assentados da reforma agrária, os assentados do INCRA, as cooperativas de produção agropecuária, é um dos nossos focos para 2025. Então, todo o nosso público, todo esse público, pescadores, todos eles são abrangidos no Pronaf, com esse recurso histórico da marca de 10,4 bilhões liberados para esse Plano Safra 25-26. E Ceará? Só o Ceará seria... Quanto é que o Ceará tem tomado de crédito anualmente? A perspectiva do Ceará é mais de R$1 bilhão para esse Plano Safra. Certo. Quais atividades são mais financiadas? Depende do potencial de cada região, né? Exemplo, aqui no Ceará nós temos muito forte a pecuária leiteira. Na região da Cealba, Sergipe, Bahia, Alagoas, nós estamos agora no período do milho, né? O custeio do milho. Então, são recursos volumosos aplicados nessa região. E esse custeio também de milho já está se aplicando aqui no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba, já tem um grande potencial. Aqui no Ceará nós financiamos também, e muito forte, a cajucultura, né? O estado é um dos maiores produtores da castanha do caju do Brasil, é uma atividade potencial. No litoral do Ceará, nós temos um potencial também muito forte com a camarão, né? A carcinicultura, Ceará, Rio Grande do Norte. Passou a financiar muita cassinicultura agora, porque tinha questão ambiental, né? Mas tem com a LAC, é possível, a depender do perfil do pescador. Né? Qual é o valor máximo, ticket por produtor? Depende do programa de crédito, Carlos. Nós temos o Pronaf B, né, que é 15 mil para a mulher, 12 mil para o chefe da família e desde esse ano, desse Plano Safra, nós temos também o jovem, a inclusão do jovem agricultor, que é para ele começar a sucessão do campo. Nós temos o jovem, qual é o ticket dele? R$8 mil, com bônus de 40%. Por que penaliza o jovem, rapaz? Porque vai começar a estruturar suas atividades e depois ele vai poder pegar ou de 12 ou de 15. Isso o que na prática se vê é que você não estrutura uma atividade produtiva com R$8 mil, com R$12 mil. E principalmente se for de alto valor agregado. Então, por exemplo, o Ceará hoje o principal produto é tomate. Então, como é que um jovem pode entrar no negócio de tomate através do Pronaf? Quanto ele tem de crédito? Quanto é que o banco acredita nele? Depende muito, Matos, do grupo a que ele pertence. O Pronaf é dividido em 4 grupos. Tá. A C, B ou V, variável. É bom você explicar. Então, o grupo A são os assentados indígenas e quilombolas. Sejam assentados também do INCRA ou do crédito fundiário. Eles podem tomar créditos de até R$ 52.500, com bônus de até 42%, taxa de juros de 0,5% ao ano, 10 anos para pagamento e 3 anos de carência. Né? Então, uma linha de crédito especial para esse público especial. E temos o Pronaf B. O Pronaf B pode atender o marido, a mulher da família e o jovem. Juntando os três dá 35 mil, certo. Porque é 15 mil da mulher, 12 mil do marido e o 8 mil do jovem. Então é 35 para a unidade familiar. Tá. Da mesma forma, com bônus de até 40%, taxa de juros de 0,5% e até 3 anos para pagar. O B é um programa inicial, porque o que a gente quer é que esse grupo, que essa família, ela aumente sua renda e passe para outros programas maiores. A exemplo do Mais Alimentos, que para tomate, que é ou fruticultura, ou horticultura, pode chegar a crédito de até R$ 450 mil por Plano Safra. R$ 450 mil por Plano Safra por pessoa? Por pessoa. Sim, então, mas aí o prazo é curto. Qual aí é o prazo? É 10 anos, com 3 anos de carência, só que vai envolver a garantia, vai ter capacidade de pagamento. Nós poderíamos estimular um jovem, ou 5 jovens, a plantar tomate, que eles teriam crédito de R$ 450 mil no Pronaf B? Pronaf mais alimentos. Mais alimentos. Pronaf B, o crédito é R$ 8 mil. Até 35 mil. Certo. 35 para a unidade familiar. Então, o Pronaf mais alimentos, ele vai... É por cultura que varia, se for tomate é 450 mil, se for leite?
Depende são atividades prioritárias, que está previsto no Manual de Crédito Rural. As atividades não Quais prioritárias... são as atividades prioritárias? Floricultura, horticultura, fruticultura, carcinicultura, pesca artesanal. As demais, o crédito é até R$250 mil. Vamos colocar mais claro aqui para o nosso... Então vamos lá, as atividades prioritárias são... Pesca, fruticultura, qualquer fruta. Qualquer fruta, horticultura, carcinicultura. E leite não? Leite não está nas atividades prioritárias. E aí, não estando nas atividades prioritárias, não tem R$450 mil de crédito? 250 mil crédito. É o limite a 250 mil? Isso. Certo. Dentro do Mais Alimentos, dentro do Pronaf Mulher. E para ter uma atividade de leite mais tecnificada, intensiva em tecnologia, como é que faz para discutir a prioridade disso para o Nordeste? Fala com quem? Pronto. Essas regras são concedidas pelo Conselho Monetário Nacional, através das mudanças no Plano Safra. Nós estamos justamente nesse plano de transição do Plano Safra 24-25 para 25-26. E aí nós podemos demandar, os setores produtivos demandarem ao MDA para levar essa proposta para o Conselho Monetário Nacional e nós dialogarmos com o MDA, com o Banco Central, sempre possível esse diálogo e conseguir avanços. Isso. Então vamos lá, nós entendemos o Pronaf A, o Pronaf B, o Pronaf Mais Alimentos com essas 4 prioridades, que são flores, hortaliças, fruticultura, pesca e carcinicultura. E tem mais o Pronaf, o agroindústria. Temos outros ainda, tem um leque de outros programas. Vamos compreender bem. Temos também o Pronaf Mulher, que além do B, né, mulher do grupo B, nós temos para as mulheres do grupo variável o Pronaf Mulher, que segue as mesmas regras do Pronaf Mais Alimentos. Dentro do Pronaf Mais Alimentos também é importante destacar que nós podemos financiar a regularização fundiária dos imóveis, que é uma grande dificuldade aqui na região, crédito de até R$10 mil dentro do Mais Alimentos para você poder regularizar, seja pagamento de cartórios, pagamento de advogados. Temos também a possibilidade de reformar imóveis no meio rural, está precisando dar uma reforma no curral, na casa de colônia, pode financiar através do Mais Alimentos até R$80 mil. Temos também o Pronaf Comum, que é o custeio. O Mais Alimentos é um investimento, né? Aquisição de máquinas, veículos, pastagens, animais, inovação com uma ordenhadeira eletrônica, ordenhadeira para a pecuária leiteira, dentre outros. E o Pronaf Comum é o custeio, é o capital de giro, que aí são créditos de até 1 ano, né, para que ele possa ter os recursos suficientes para manter as atividades. Um rosto de pastagem, a ração para os animais, para um período de estiagem, dentre outros. Vacinas, medicamentos. Então esse é o Pronaf Comum, com crédito de até 1 ano. Dentro desse custeio também tem a figura da recria e engorda. Nós podemos adquirir animais para recria e engorda para vender daqui a 2 anos. Então, também é possível dentro do Pronaf Comum. Maravilha, são muitas possibilidades. Eu acho que a agricultura familiar profissionalizada é uma grande potência, né? Com certeza. E com o acesso a crédito melhora bastante. Então, chamamos o intervalo. Até já, vamos para o último bloco. Fique aí, aguarde para a gente ter as últimas informações do terceiro bloco. Estamos de volta entrevistando aqui Alisson Ribeiro, que é gerente do ambiente de Pronaf e crédito fundiário, mas eu dizia, Alisson, eu vou explorar você toda a potencialidade do crédito. Tudo que se pode colocar crédito é um elemento fundamental para a modernização das cadeias produtivas, para a competitividade. E eu queria que nós conversássemos um pouco agora sobre cooperativa. Cooperativa é uma coisa que eu tive no Paraná e é impressionante a potência da cooperativa. Você vê que as cooperativas do Paraná, elas geram uma renda maior do que todo o estado do Ceará junto. E nós ainda não desenvolvemos todo o potencial que se tem, porque a união faz a força, a cooperativa é um instrumento para isso, e o crédito é um instrumento que gera a concretude dessa potencialidade. Como é que é o crédito para a cooperativa hoje, Alisson? Carlos, o Banco do Nordeste, ele pediu à Sudene, né, que é a
que gerencia o FNE, para nós criarmos uma linha especial esse ano dentro da programação do FNE, que é o FNE Coopera, atendendo a todas as cooperativas em sua plenitude. Então, dentro do setor rural, né, nós temos as cooperativas da agricultura familiar e as cooperativas que não atendem os requisitos para serem da agricultura familiar. Na agricultura familiar, nós temos o Pronaf Agroindústria, que podemos financiar as cooperativas nos seus investimentos coletivos, ou a própria, principalmente a própria, né? Então, podemos financiar máquinas, equipamentos, modernização de sua estrutura, inovação com máquinas e equipamentos que venham agregar a produção, taxa de 6% ao ano, 10 anos para pagar. Temos também o Pronaf Industrialização, que ele pode financiar o custeio ou o capital de giro da cooperativa ou da pequena agroindústria. E temos o Pronaf Cota Parte, que é a integralização de cota parte dos cooperados. Então, nós financiamos o cooperado para repassar o recurso para a cooperativa. Certo. Ao invés de nós atendermos a cooperativa diretamente, nós podemos atender o cooperado e ele repassa para a cooperativa. Até que valor? Até R$50 mil no Pronaf Cota Parte. Tá, então 20 integrantes de uma cooperativa podem formar um capital de R$1 milhão. Isso. Além disso, a própria cooperativa pode pegar o crédito? Pode tomar o crédito. Inclusive com condições especiais. As cooperativas da agricultura familiar contam agora com o apoio do Fundo Garantidor, o FGI. O FGI ele cobre operações com de contratação de até R$10 milhões. Na prática, Matos, as cooperativas que têm dificuldade em aportar garantias para poder tomar o crédito, elas contam com o FGI e que para a agricultura familiar não cobra a contribuição, que é uma taxa para a utilização do FGI, as cooperativas da agricultura familiar são isentas dessa contribuição. Essa taxa seria quanto? Ela varia de acordo com o faturamento da cooperativa, 1 a 2% do valor do crédito. Então, elas são isentas, não tem essa tarifa e elas cobrem, o FGI pode cobrir até 80% do crédito. Isso funciona desde quando, Alisson? Desde esse último plano safra, mas essa contribuição ela foi isenta no mês passado, através da resolução do Conselho Monetário 5.203. Já tem alguma operação? Inclusive, o presidente da cooperativa, da Organização das Cooperativas do Brasil, tem sua origem no agro, o Nicédio Nogueira, né? É sempre um grande líder e luta muito pelo fortalecimento da cooperativa. Já existe alguma operação em andamento no Ceará? Tem uma operação no Ceará, não me recordo o nome da cooperativa, certo. Mas ontem eu estava trabalhando justamente com o pessoal, é da agência de Barbalha. Sim. Nós já estamos estruturando o primeiro financiamento do Pronaf Agroindústria aqui do Ceará com essas condições do FGI e sem contribuição, sem a taxa. Notícia boa, viu? Essa é uma notícia muito boa. E, Carlos, todos os nossos estados estão envolvidos que nós precisamos potencializar os financiamentos das cooperativas. Então, nós tivemos reuniões com as cooperativas na Bahia e nos demais estados, nossas equipes estão procurando, visitando as cooperativas, já tem um leque de indicações que nós estamos estruturando aí os negócios, seja no nível de cadastro ou já no nível de elaboração das propostas de crédito. Certo. E no crédito mais empresarial, sei que não é a sua área e tudo, mas como é que o Banco Nordeste está vendo as atividades, cadeias produtivas que têm mais se desenvolvido? O crédito vai sempre se ajustando e como é que, não sendo a cooperativa, ela não fica nesse limite, não é só no Pronaf. Uma cooperativa maior, numa operação maior, ela tem benefícios também no FNE tradicional? Tem sim. Nós temos o FNE Coopera. O FNE Coopera, como eu disse, abrange a agricultura familiar e não a agricultura familiar. As não agricultura familiar têm condições também de pegar créditos maiores, de acordo com sua capacidade de pagamento, né? Então, ela não vai poder contar com o FGI, vai ter que aportar garantias tradicionais, como hipoteca de imóveis, alienação de máquinas, equipamentos ou outros, mas ela tem crédito de acordo com o seu perfil, podendo abranger até 100% do projeto. No Paraná tem muito uma situação que são as cooperativas centrais. Então você reúne 5, 6 cooperativas e toma um crédito maior ainda como cooperativa. As cooperativas centrais podem ser financiadas? Podem, tanto dentro do Pronaf quanto fora do Pronaf, elas fazem parte do público-alvo. Então, por exemplo, só como exemplo, se 10 pequenas indústrias de laticínio formarem uma cooperativa e daí fizerem uma cooperativa central, elas têm todo esse benefício do Coopera? Tem todos os benefícios do Coopera. Mas o limite é 10 milhões? O limite vai depender do faturamento. Se for fora do Pronaf, depende do
perfil, né, da renda do faturamento da empresa, do projeto também. No Pronaf, ela está limitada a 10 milhões por cooperativa. Certo. E para jovem, o que é que tem para jovem? O que é que um jovem pode esperar do Banco do Nordeste em termos de acesso de diferencial em relação aos outros segmentos, para nós impulsionarmos os jovens para o meio rural, para desenvolver? Porque eu vejo, Alisson, às vezes uma dificuldade. Você se forma em agronomia, aí vai para o campo, esse crédito que o banco coloca, muitas vezes é num ticket tão baixo que gera uma renda pior do que se eu fosse empregado. Então eu não tenho coragem de empreender, porque eu não tenho crédito, não tenho garantia. Como é que rompe essa barreira? O que é que o banco pensou para isso? Matos, desde o ano passado que o governo criou o PNCF Jovem, né, o Programa Nacional de Crédito Fundiário para o Público Jovem. São 4 linhas, uma delas é o jovem. O jovem pode contar com crédito de até R$ 293 mil, com taxa de juros de 0,5% ao ano, com bônus de 40% para pagar e 30 anos para pagar. Então, é um crédito muito bom. Muito obrigado, Alisson. Foi muito bom. Tivemos uma aula aqui de crédito, né, para poder desenvolver o meio rural. O crédito é fundamental. Muito obrigado a você que participou conosco desse programa, do Agro Otimista, e até o próximo programa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.